Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Seja bem-vindo a mais um Héctor Responde. Faça você também a sua pergunta. Pergunta número 1. O telescópio Hubble, aquele telescópio espacial que orbita a Terra, é um telescópio do tipo refletor, refrator ou catadióptrico? Primeiro vamos entender o que é um telescópio refletor, refrator e o catadióptrico. É fácil. Telescópio refletor, como o próprio nome diz, é aquele do qual reflete a luz do objeto que você está vendo. Se reflete, então esse tipo de telescópio usa um espelho. Um não, dois. Um é o espelho primário e o outro é o espelho secundário. É assim. Já o telescópio refrator é aquele que usa apenas lentes, não usa espelhos, apenas lentes. A luz passa por dentro dessas lentes para formar a imagem do ponto focal. Quando a luz passa por dentro de alguma coisa, dizemos em física que a luz foi refratada. Usamos a ocular para ver a imagem formada no ponto focal. E esse nome gozado, catadióptrico. Catadióptrico é a mistura do telescópio refletor, também chamado de newtoniano, pois foi inventado pelo homem da maçã, e do refrator. Veja como é. A luz passa por essa lente, reflete no espelho primário, que vai até o espelho secundário, que reflete também e passa por esse furo no espelho primário, exibindo sua imagem no ponto focal, que é visto pela ocular. Assim, e o Hubble? O Hubble, o que tem o Hubble? Se é refrator, refletor... sim, o Hubble. Veja o raio-x do Hubble. Por aqui entra a luz que reflete do espelho primário, que vai até o espelho secundário aqui, e vai em direção ao furo que tem no espelho primário. Passa pelo sistema FGS, de que eu falei no vídeo lá da estrela Matusalém, e focaliza nessa caixa de instrumentos. Logo, portanto, todavia, o Hubble é um catadióptrico. Daniel pergunta qual magnitude da Terra vista de Marte. Magnitude foi criada por Hiparco, que viveu antes de Cristo. A magnitude de Hiparco especificava o brilho da estrela. Era dividida em 6 categorias, de 1 a 6, sendo 1 a mais brilhante e 6 a menos brilhante. Como não tinha telescópio naquela época, Hiparco só especificou as estrelas visíveis a olho nu. As outras estrelas o homem nem sabia que existia. 0 ponto para quem acha que só existe o que a ciência conhece. E a escala de magnitude ia de 1 a 6. Hoje, a escala é mais abrangente e possui valores menores que 1, como 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. Assim como valores maiores que 6, como 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Quanto maior o valor, menos a estrela brilha. E quanto menor, mais brilha. É usada para todos os astros, para a Terra também, só que para ver a Terra no céu, teremos que ir para outro lugar no espaço. Vamos para Marte. Por que Marte? Pergunte para o Daniel. Pronto, estamos em Marte. Até que é legal aqui, tudo é vermelho. E como que eu sei disso? Eu sei, você também, estamos em Marte. Veja o céu, é igual ao céu da Terra. As constelações são iguais, pois estamos no mesmo sistema solar. Daqui de Marte podemos ver Phobos, o satélite natural marciano. É pequeno no céu, brilha apenas menos 8,71 de magnitude, quando está na fase cheia, bem menos que a nossa Lua, e mais do que Vênus quando visto da Terra. Estou com saudades da Terra. Phobos nasce a oeste e se põe no leste, pois seu movimento orbital é o contrário ao da Lua. Vamos dar uma espiada em Deimos também, a segunda lua de Marte. Vamos aproveitar. Não é sempre que a gente vem aqui. Veja Deimos, aqui pairando ao leste. De vez em quando Phobos dá uma beliscada nele. Brilha menos que Phobos. Parece mais uma estrela no céu, mas é um satélite natural. Nossa, é um eclipse? Deixe-me ver. Não, não é. O que é que estamos fazendo aqui mesmo? Sim, viemos ver a Terra. Olha, a Terra. A Terra está agora com magnitude 1,53, brilhando como uma estrela. Olhando ao telescópio, vemos mais um astro inseparável, a Lua, apresentando uma magnitude 2,29, visível a olho nu também, mas coladinha na Terra, como se estivesse fundida em um único astro. Nesta simulação, eu consegui chegar até a magnitude menos 2,09. Mas varia no decorrer dos anos. Quando eu voltar aqui novamente, eu falo para vocês.
vemos a Terra de Marte apresentando fases como a nossa Lua, pois nesse caso a Terra está entre Marte e o Sol. A Terra nunca apresentará fase cheia aqui, pois nunca estará em oposição ao Sol, visto daqui de Marte. Assim como Mercúrio e Vênus nunca apresentam a fase cheia para nós lá da Terra. Daqui de Marte podemos ver também o trânsito da Terra, que é quando a Terra passa em frente ao Sol. Isso ocorre a cada 26, 79 e 100 anos. Ninguém nunca ficou aqui o suficiente para ver um trânsito da Terra. O próximo será em 2084. Na verdade, ninguém veio aqui, só eu e você. Vamos voltar? Do Contra perguntou: quem é a avó do universo? Resposta: a Via Láctea, cada uma. Pierre quer saber se o Sol está em alguma constelação. Constelação é um aparente grupamento de estrelas ligadas por asterismos. Asterismos são esses traços azuis. Azul porque eu quero, pode ser de outra cor. Através das constelações, podemos estudar e entender o céu que nos rodeia. Entendendo esse céu, podemos entender como funciona o universo. Mas será que em alguma dessas constelações estaria o Sol? Bem, você já percebeu que não, pois em nenhuma constelação podemos ver, certo? Errado. O Sol só é visível durante o dia, pois o dia é feito por ele. E não podemos ver as constelações durante o dia porque o Sol brilha tanto, mas brilha tanto que ofusca as estrelas. Os asterismos não, asterismos são coisas da nossa cabeça. Então o Sol está em alguma constelação? Também não. Tá ou não tá? Vamos ver. Durante o período de 365 dias, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. E atrás do Sol está a constelação, pois as estrelas estão muito longe de nós. E conforme a Terra vai orbitando o Sol, as constelações vão mudando, pois se comportam como estrelas fixas na Via Láctea, mas a estrela está em movimento, então o Sol está em várias constelações. E quais seriam essas constelações? Fácil! O Sol caminha no céu pela linha do zodíaco. A linha do zodíaco é preenchida pelas constelações do zodíaco. E são essas constelações onde aparece o Sol. Estamos em março. Neste mês, o Sol passeia pela constelação de Peixes. Se pudéssemos ver peixes durante o dia, veríamos o Sol pairando nessa belíssima constelação, como se estivesse rebocando a constelação para o oeste. Em abril, o Sol entra em Áries. Em maio, o Sol invade Touro. Em junho, é a vez de Gêmeos. Julho, visita Câncer. Agosto, o Sol ofusca Leão. Em setembro, é a vez de Virgem. Virgem é tão extensa que o Sol leva também outubro inteirinho para percorrer. Em novembro, o Sol chega em Libra. Em dezembro, o Sol visita Escorpião e Ofiuco. A astrologia se esqueceu de Ofiuco, mas a astronomia nunca esquece. Ainda em dezembro, o Sol chega em Sagitário. No final de janeiro, passa por Capricórnio. Em fevereiro, é a vez de Aquário. Em março, o astro-rei se lembra de Peixes novamente. E assim a vida continua. Vamos à última pergunta. Jair quer saber se o Sol, perdendo massa, vai transformar-se em uma supernova. O Sol perde massa. Essa perda de massa começa pela coroa solar. É da coroa que origina o vento solar. O vento solar é formado por partículas emitidas da coroa, e assim o Sol perde massa. É pouca massa que perde, mas perde. O Sol perde por ano cerca de 10 elevado a menos 13 massas solares. Vamos ver quanto é isso em números que podemos entender. Você tá louco. Parece muito, mas não é. Para perder toda a massa do Sol, levaria cerca de 1989, seguido de 40 zeros anos para a extinção total do Sol. O que não vai ocorrer. O Sol morre antes. Opa, então o Sol vai explodir uma supernova? Não. Veja só, segundo os modelos de evolução estelar, daqui a cerca de 1,1 bilhão de anos, o Sol vai aumentar seu brilho em 10%, causando o aumento da temperatura da Terra, aumentando o vapor de água na atmosfera, causando assim o aumento do efeito estufa. Ainda não é o fim. Daqui 3,5 bilhão de anos, o brilho do Sol aumentará em 40%, aquecendo tanto a Terra que os oceanos secarão. O Sol vai se formando em uma gigante vermelha, com a perda de massa gradual, causando o afastamento da Terra até a órbita de Marte. Mas nada de vida da Terra. A temperatura da Terra deverá ficar em 1600 Kelvin. E com a perda de massa do Sol, o chefão do dia vai virar uma anã branca. Isso mesmo, nada de supernova. E por que não?
porque o Sol não possui massa suficiente para se tornar uma supernova. Você assistiu a mais um Héctor Responde. Não fique triste se sua pergunta ainda não foi respondida, são tantas, mas todas as perguntas feitas ainda estão para serem selecionadas. Então não desista, não, nunca, jamais, nunca diga nunca. Deixe seu poderoso like, compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos e inscreva-se neste canal. Se ainda não se inscreveu, fui!